Sejam bem-vindos, meus queridos, professor Rafael Garoli na área. Estamos aí com mais uma aulinha para a aula D. Antes de começar a aula, não esquece, assina o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com os inimigos, com a turma toda, para a gente levar esse projeto para frente, certo? Quanto mais gente aqui acessando de graça, muito mais legal vai ser. Então hoje a gente vai continuar falando sobre pronomes relativos, certo? Só lembrando, a gente tem uma aulinha ali sobre o pronome relativo em que eu faço uma definição bastante geral, né? A gente faz uma definição bastante geral do que é o pronome relativo. E eu uso muito o pronome que e no máximo a relação dele com o qual, tá? Então hoje a gente vai ver os outros pronomes relativos. Vou deixar o cujo para um próximo vídeo, tá? Vou ver os outros pronomes relativos contigo para a gente notar algumas especificidades. Então, só retomando, pronome relativo são as palavras que reproduzem numa oração o sentido de um termo pertencente à oração anterior. Lembra aquele que retoma a oração anterior e joga no lugar dela em outra oração. Então, quem são os nossos relativos? A gente viu na semana passada, no mês passado, no ano passado, não sei quando é que tu viu essa última aula, a gente viu o que. E a relação dele com o qual? É um invariável e um variável, né? O qual, os quais, a qual ou as quais. Hoje eu vou te mostrar esses outros, excetuando o cujo merece um videozinho à parte, tá? Então vamos lá. O que? Então o que, gente, o pronome relativo que sempre vai retomar pessoas ou coisas. No primeiro momento ele retoma para nós pessoas ou coisas. Então olha aqui, ó. Ele é o pronome universal e a gente pode usar o que e o qual para testar quase todos os outros pronomes relativos, certo? Então olha esse exemplo. Ninguém repara no esforço que eu fiz. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, tu vai ver que eu ensinei. Será que esse que é um pronome relativo? Olha o vermelho com asterisco aí, ó. O qual. Tenta encaixar o qual nessa frase. Ninguém repara no esforço o qual eu fiz. Se eu trocasse aqui esforço por tarefas, o que aconteceria? Ninguém repara nas tarefas que eu fiz, ninguém repara nas tarefas as quais eu fiz. Então, com um pronome relativo, a gente mata duas charadas. Com o que a gente já enxerga como é que o que é pronome relativo e como é que o qual, que é um desses que é variável, se comporta, certo? Esse o qual eu vou te mostrar que ele também pode aparecer testando os outros, tá? Segundo pronome relativo, a palavra quem pode servir como pronome relativo? Pode, desde que ela retome um nome, certo? Que se refira à pessoa ou à coisa personificada. Lembram que é possível a gente personificar algumas coisas? Então, se aquele substantivo adquirir ou a ele forem concedidos traços humanos, ele pode ser respondido, ele pode ser retomado pelo pronome relativo quem. Então, olha aqui. O jovem a quem o estudo interessa, presta atenção nessa aula. O jovem a quem. E aí vocês percebam que, nesse caso, o a quem tem uma preposição antes. Rafael, o pronome relativo pode ter preposição antes? Pode, tranquilamente. Olha ali, ó. O jovem a quem o estudo interessa, presta atenção nessa aula. Te lembra que no vídeo passado eu te ensinei a desmembrar as duas frases para a gente ver se o cara era pronome relativo? Olha o que eu tenho aqui embaixo. Joga na tela aí, se possível. O estudo interessa ao jovem. Olha a marcação do jovem em vermelho. É esse jovem em vermelho que vai ser substituído pelo pronome relativo quem? O estudo interessa ao jovem versus o jovem presta atenção nessa aula. Se nós juntarmos as duas e estabelecermos uma ligação por meio desse pronome relativo, o jovem a quem o estudo interessa presta atenção nessa aula. Por isso, aquela preposição. Volta para mim. A preposição pode aparecer na frente de todos os pronomes relativos, certo? Excetuando quanto. Mas ele pode aparecer na frente de todos os outros pronomes relativos, tá? Então, quem, dando ideia de pessoa ou coisa personificada, o pronome relativo pode retomar esse termo imediatamente anterior. O jovem é uma pessoa? O jovem é uma pessoa, certo? Depois a gente tem o pronome relativo quanto e a especificidade dele, gente. Sempre vai ter como antecedente os pronomes indefinidos. Todo, toda, todos, todas ou tudo. Olha o exemplo, faríamos tudo quanto fosse preciso. Posso fazer um teste com esse cara? Posso. Troca esse quanto por quê? Faríamos tudo que fosse preciso. Deu certo ou não deu? É pronome relativo. O quanto, nesse caso, retomando a ideia de um pronome anterior, ele é um pronome relativo, certo? E, por fim, para encerrar esse momento aqui, os pronomes relativos onde e aonde, que sempre vão retomar um termo, um nome que dê a ideia de lugar, certo? A ideia de um lugar físico, um lugar onde a gente pode entrar, permanecer ou passar por. Tá? Então, olha aqui, ó. Palavras que dêem ideia de lugar. Exemplo, chegamos à sala
onde gravaremos as próximas aulas. Sala, gente, é um nome que retoma uma ideia de lugar? É um nome que dá a ideia de lugar? Então eu posso retomar por onde. Chegamos à sala onde gravaremos as próximas aulas. Presta atenção numa coisa, esse cara, para ser testado, para eu ver se ele é um pronome relativo ou não, eu preciso colocar uma preposição na frente dele. Sempre que for ideia de lugar, vai ser o em que, principalmente o em que, no qual ou na qual. Se eu fosse testar a frase, chegamos à sala onde gravaremos as próximas aulas, chegamos à sala em que gravaremos ou na qual gravaremos. Por quê, gente? Porque nós gravaremos as próximas aulas em uma sala, não gravaremos as próximas aulas uma sala. A preposição é exigida quando a gente desmembra essa frase também, certo? E por fim, por que onde e aonde? Porque eu tenho dois usos distintos aqui, né? Segundo a nossa gramática tradicional, segundo a norma culta, aquilo tudo que tu já viu no colégio, o onde, gente, sempre vai dar a ideia de uma ação no mesmo lugar. E o aonde vai dar a ideia de movimento, certo? O aonde sempre vai dar uma ideia de movimento no verbo posterior. Na maior parte das vezes, a gente vai usar o onde, porque a gama de verbos que indicam ações que a gente vai chamar de estáticas é muito maior do que a gama dos verbos que indicam ações dinâmicas. Então, quem é que a gente vai ter aqui, ó? Normalmente, para que a gente tenha o aonde, eu vou ter na posição posterior, depois do pronome relativo, eu vou ter o chegar e o ir, por exemplo. Certo? Estamos na sala aonde chegamos depois de muito caminhar. Olha esse exemplo. Estamos na sala aonde chegamos. Por quê, gente? Porque quem chega, olha a preposição voando, a algum lugar. Então, o aonde para verbos posteriores que deem a ideia de movimento e o onde para verbos cujas ações sejam estáticas. Olha eu usando um cujas antecipando o nosso próximo ou o teu próximo vídeo na sequência. Tá certo? Então essa foi a nossa aulinha desse momento sobre o pronome relativo. Não esquece de linkar com a aula inicial do pronome relativo. Pula, se for o caso, para a aula que inicia a classe dos pronomes, para tu entender essa questão de que o pronome ele faz referência, ele referencia um nome imediatamente anterior ou em outro lugar do texto. Tá certo, gente? Então, muito obrigado, bons estudos para ti aí, seja lá onde for. Um abraço.